que você acha do Banco do Brasil? É uma ótima empresa, vem entregando bons resultados, Exatamente. mas o preço dela já tá num patamar que muitos investidores estão esperando. Eles estão certo ou Importante falar de Banco do Brasil, porque eu sei que o o pessoal pessoal gosta adora, né? bastante. E é uma empresa também que paga muitos dividendos, né? Historicamente, tem se mostrado vencedora na estratégia de dividendos. E assim, olhando para Banco do Brasil, o que eu chamo a atenção? É. Porque assim, quando a gente vai analisar uma empresa, a gente leva uma série de fatores em consideração, tá? Então a gente não vai olhar só, por exemplo, os indicadores da empresa nesse momento. A gente quer saber se a empresa, no longo prazo, ela tem capacidade de gerar Sim, caixa o suficiente, de uma forma saudável, para poder remunerar o acionista. Porque a gente não pode ser hipócrita. Ninguém investe numa empresa esperando que ela não dê retorno. sim, com certeza. Assim, beleza, cada empresa tem uma política em relação à forma como ela vai remunerar o acionista. Não precisa ser necessariamente só via Só o proventos. dividendo, né? Não necessariamente via proventos, só dividendos. Ela pode fazer uma recompra de ações, Verdade. porque você vai tirando ações do mercado, E vai aumentando a fatia da vai empresa. aumentando a sua fatia. Então, quanto vale a fatia que você tem, vai começar a valer mais. Você está dividindo o bolo com menos gente. Ela pode fazer outros instrumentos ou fazer aumento de capital e pagar isso para os acionistas, ou eventualmente investir em novas empresas para crescer e focar no longo prazo. Então, as empresas têm várias formas de remunerar o acionista. E, assim, eu diria que no final do dia o que interessa é o quanto ela vai gerar de caixa mesmo, tá? Porque é o que vai dar fôlego para ela, ou comprar novas empresas, ou distribuir pro acionista, ou fazer recompra de ações. Então é isso. No final do dia é isso. O que a gente olha para ver se isso vai ser duradouro ou não? Cara, a gente vai olhar se a empresa tem vantagem competitiva em relação aos pares que estão ali no setor. Então, dentro do nicho que ela atua, ela tem alguma vantagem competitiva muito clara? Eu vou citar o exemplo da VEG. Dentro do setor, a VEG é a empresa mais verticalizada que tem. Quando a gente vai olhar para a VEG, durante a pandemia, todos os players sofreram, porque não tinham capacidade de produzir vários pequenos insumos ou produtos que eram acoplados ao produto final, por exemplo, um motor. E para a pessoa que está aí do outro lado, verticalizada, quando você diz, é que ela tem várias etapas do processo Exatamente. do produto final, né? Igual o motor Exatamente. lá. A Exatamente. WEG produz motor, então ela consegue fazer o fio, ela consegue fazer a tinta para invernizar, ela consegue fazer toda a estrutura ali Tudo, do faz motor. tudo, exatamente. Então, assim, Legal. e até componentes eletrônicos, por exemplo, a VEG também Até faz. os eletrônicos também? Por exemplo, a parte de inversor é toda internalizada. Os inversores, eles são o que controlam a entrada e saída de corrente elétrica nos Sim. equipamentos, né? Então, isso ela faz também. Você falou, citou muito bem, fábrica de fios, eles têm uma fábrica de fios interna de cobre. O motor elétrico, nem queria entrar no Techniquez aqui, mas o motor elétrico ele é um emaranhado de fios de cobre, onde você tem uma corrente elétrica passando, e isso gera um movimento, né? Você consegue, com a variação dessa corrente, gerar um movimento e faz com que o motor gire. É isso, puro e simples assim. Mas ela fabrica tudo, desde o fio de cobre até a chapa de aço, a carcaça do motor. Então isso é um diferencial competitivo. Na hora que você vai pegar uma pandemia, como a gente teve, que a China parou, por exemplo, não tinha produto chinês chegando no Brasil. Microchip parou de ser fabricado. E aí você pega isso, uma empresa que é verticalizada, ela consegue entregar toda a produção. Não consegue trabalhar tranquilo. Porque ela tem tudo internalizado, ela tem todas as etapas da cadeia ali com ela. Então isso é uma vantagem competitiva. Ou você pega uma empresa que tem um produto muito diferente, que só ela faz. Uma Apple da vida. Uma Apple da vida, que ela tem um produto único, que tem um valor agregado ali, que o usuário enxerga um valor agregado e paga pelaquilo. Ou vou citar, por exemplo, uma empresa que é muito bem gerida, que também é o caso da VEG. Por exemplo, você pega uma Raia Drogasil, que é uma empresa muito bem gerida, que a qualidade da gestão faz muita diferença. Então, essas empresas, isso faz tudo parte da análise do analista. Ele vai olhar todas essas fortalezas da empresa. Além disso, obviamente, a gente vai olhar para as tendências do setor. Se aquele setor ele tem um potencial de crescimento, se é um setor fadado ao fracasso, se é um setor que a competição hoje ela já é muito feroz a ponto de você comprimir margem, perder rentabilidade no longo Sim. prazo. Então, tudo isso a gente leva em consideração na nossa análise. Então, por exemplo, você pega uma empresa que a gente tem cobertura lá, que é a Tupi. Tupi fabrica bloco de motor, bloco e cabeçote de motor. Tem algumas outras linhas de negócio, mas ela é mais famosa nesse segmento. É um motor a combustão. O que a gente está vendo no mundo? Eletrificação. É trabalho do analista saber
qual é o impacto desse processo de eletrificação? Porque o carro elétrico não usa bloco e cabeçote de Não. motor. Qual que é o impacto desse processo na tese da empresa? Será que os volumes vão cair ao longo do tempo? O que a gente enxerga para o futuro? Então a tendência do setor também é muito importante na análise. O que você acha do Banco do Brasil? É uma ótima empresa, vem entregando bons resultados, Exatamente. mas o preço dela já tá num patamar que muitos investidores estão esperando. Eles estão certo ou Sim, sim. É importante falar de Banco do Brasil porque eu sei que o pessoal gosta pessoal adora, bastante. E é uma empresa também que paga muitos dividendos, né? Historicamente, tem se mostrado vencedora na estratégia de dividendos. E assim, olhando para Banco do Brasil, o que eu chamo a atenção? E esse às vezes é um erro que a gente se pega, tá? Quando a gente vê uma ação em topo histórico, a gente acha que ela tá no nível mais caro de mais todos. caro de todos, né? Mas aí que tá. Por isso que eu chamo a atenção do pessoal pra gente fazer análises relativas. E eu vou Boa. citar um exemplo muito simples. Pega lá o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo marcou, sei lá, 800, 600, 700 gols na carreira. Sim. Alguma coisa assim. Aí você vai pegar, sei lá, pega um cara que marcou menos gols, mas tá começando agora. Por exemplo, o Haaland. É um outro jogador que tá arrebentando agora. Aí você vai falar, pô, quem é melhor? Aí você vai ter que falar. Primeiro, você vai ter que trazer para o mesmo contexto. É. Vamos analisar na mesma idade. Haaland e Cristiano Ronaldo. Aí você vai falar, quem tem mais gols? É uma análise ok. É como se a gente estivesse olhando o preço. Quem tem mais gols aos 22 anos, por exemplo? Sim. Haaland está ganhando. Aí agora uma outra análise que a gente faz é uma análise que a gente chama de relativa. Quem marcou mais gols por partida? Porque, por exemplo, vamos supor, o Haaland jogou 300 jogos. E marcou, 200 gols. Cristiano Ronaldo jogou 50 jogos e marcou 50 gols. Quem é melhor no termo relativo? Sim. Quem foi mais eficiente e marcou mais gols por partida. Quando a gente vai analisar a empresa, é a mesma coisa. Ela tá no topo histórico, a cotação é igual ao número de gols. Sim. Mas quanto que ela tá negociando em relação ao que ela gera de lucro? É o PL, né? É o PE, o preço-lucro, exatamente. Então o Banco do Brasil, embora ele já não está no nível mais barato que a gente tem observado, de preço-lucro, ele ainda assim está num preço-lucro muito abaixo dos pares do setor. E assim, historicamente, o Banco do Brasil sempre negociou abaixo dos pares do setor. Por quê? Banco estatal. Não existe. O mercado é soberano, cara. Ele sempre vai colocar um risco na tese e isso vai ser implícito no valor da empresa. Para Banco do Brasil, existia esse risco de ingerência. O mercado depreciava o valor das ações em relação ao quanto ela gerava de lucro, justamente porque existia um risco estatal. O que aconteceu nos últimos anos, que a gente tem observado? Foi um movimento muito rápido do Banco do Brasil, mas uma virada que foi muito importante. Sim. A gente viu o Banco do Brasil se blindando de possíveis problemas de ingerência e riscos de riscos políticos mesmo. Ainda nesse governo, o mercado ficou em pânico. Por quê? No último governo do PT, o Banco do Brasil sofreu pra caramba, tinha um nível de rentabilidade muito baixo. Quando a gente vai falar de rentabilidade de banco, a gente olha quanto ele gera de lucro sobre o quanto ele tem de patrimônio, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que em inglês é o Return on Equity, que é o ROI, o famoso ROI. O Banco do Brasil tinha um ROI abaixo da taxa de juros do mercado. Então, em tese, abaixo do custo de captação dele. Então, o que isso passa uma mensagem pra gente? O quanto ele está gerando de retorno é abaixo do que ele está precisando de dinheiro para crescer, para captar. Então, no final do dia, o que o mercado faz? Vamos pegar essa diferença. Em tese, ele está decrescendo. Ele não está alocando o capital dele bem. De uma forma... Então, ele deve valer menos do que ele tem de patrimônio. Por isso que quando a gente olha para bancos, a gente olha o preço sobre o valor patrimonial, que é outro indicador relativo. Sim. Então, o Banco do Brasil negociava abaixo do valor patrimonial. Na nossa visão, quando chegou ali a 0,4, 0,5 do valor patrimonial, aquilo ali não era só um desaforo em relação aos comparáveis, que sempre negociam acima de uma vez, mas como um desaforo em relação ao que o Banco do Brasil negociava na média histórica. Sim. Que nem nos piores períodos o Banco do Brasil chegou a negociar 0,4 do book. Então, pra gente era uma compra muito óbvia. Hoje ele é uma compra menos óbvia, mas a gente ainda tem recomendação de compra. Porque quando a gente vai olhar o preço sobre o valor patrimonial de Banco do Brasil, ele ainda negocia com um desconto muito grande dos principais pares, tá? Só que tem um detalhe, um nível de rentabilidade maior que o do Itaú. Então hoje o ROI do Banco do Brasil, que é o Return on Equity, sim, que é o lucro que ele tem... melhor do que o do Itaú. Melhor que o do Itaú. Enquanto o Itaú negocia, 2 vezes preço sobre valor patrimonial.
Entendeu? Entendi. Então existe um espaço ainda. Então muitas vezes a gente se pega nesse erro. Pô, tá na máxima histórica. Será que vale a pena? Vale a pena, né? A análise relativa é uma boa saída para você ver. Pra você não cair nessa você não falácia cair. também. De falar, só tá no topo histórico, né? Vou esperar Exatamente. corrigir. Pode corrigir. Se corrigir também, às vezes, é oportunidade. Né? Exatamente. E assim, é isso. Análise relativa. Você faz duas comparações. É a mesma coisa. O que eu vou olhar? Eu quero olhar o Cristiano Ronaldo de hoje com o Cristiano Ronaldo do passado. O Cristiano Ronaldo hoje está fazendo uma média de 0,5 gols por jogo. Ah, no passado ele estava fazendo 2 por jogo. Pô, então tá... hoje ele tá pior em tese, né? Sim. Aí quando você vai fazer essa análise pro preço, é o contrário. Vai falar, pô, o Banco do Brasil hoje está num preço que é 0,5 o valor patrimonial. Pô, antes, historicamente, a média dele era 0,8. Pô, então ele tá mais barato do que ele negociou historicamente. Então, pô, pode ser uma oportunidade. Aí você tem que casar essa análise com o nível de rentabilidade, o que está acontecendo no setor. Por exemplo, o Banco do Brasil é um banco que está muito protegido em relação a esse movimento de queda de juros. É o mais protegido dos pares. Porque ele tem uma carteira de crédito que ela é mais defensiva do que a média dos outros bancos. Então, por exemplo, até mesmo que é do próprio Itaú. Então ele tem um crédito que é muito relacionado ao crédito rural. Sim. Tem ali muitos funcionários públicos na base. Além disso, tesouraria, ele é o menos redeado. Na verdade, ele é o mais redeado em termos de queda de juros. Então, eu não quero entrar no technique aqui, mas ele tem instrumentos financeiros, que são opções, etc., contratos futuros, e ele está mais protegido em relação ao movimento de queda de juros. Então, a gente ainda gosta bastante de Banco do Brasil. Embora... Banco do Brasil ainda é recomendação, né? Cara, é uma recomendação menos óbvia do que há alguns meses atrás, mas a gente ainda gosta bastante, cara. Ainda tem algum espaço aí Tem pra algum ganhar. espaço. E também a pessoa pode receber bastante dividendos, né? Bastante. Cara, Ela paga 8 vezes por ano, né? Banco do Brasil tem uma regularidade boa, acho que é 8 vezes ao ano. Ao ano, né? Cada 3 Só que meses. ele tem pago um dividend yield muito alto. Então, se olhar assim, a nossa estimativa no começo do ano era de 12%, 13% para Banco do Brasil. Hoje já tá nos seus 9,5%, 10%. Acabou caindo por causa que o preço subiu. Porque o preço subiu. Foi uma notícia boa também para quem investiu lá atrás, é maravilhoso. Mas, assim, Banco do Brasil, na nossa visão, é uma empresa que, para o longo prazo, é isso. É uma empresa que está com nível de rentabilidade excelente. Eles têm um processo lá que eles têm focado no plano deles de 5 anos de digitalização. Em relação ao governo em gerência, a gente diria que está bem protegido, colocou lá no controle do banco pessoas de carreira no banco, isso também ajuda, né? Muito bom. A você manter o nível de rentabilidade. Então, assim, cara, está bem confortável em relação ao Banco do Brasil, cara.